Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia, um programa da família Capixaba. Nós temos um compromisso de pregar a palavra de Deus a você e a sua família. Pastor Hernandes, prazer novamente estar aqui com o senhor. Seja muito bem-vindo. É um privilégio estar aqui também no programa Cada Dia. E hoje tratando de um assunto tão lindo, né, que é a questão da família. E eu espero que o programa hoje seja uma bênção para a sua vida e tem coisa boa vindo por aí. Antes de apresentar o tema do programa de hoje, eu quero que você conheça um pouco da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a palavra de Deus e tem um estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com escola bíblica dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira é realizado o estudo bíblico às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, dentro da série Aprendendo com os Salmos, vamos tratar do seguinte tema: a felicidade no lar. E vamos tomar como textos para a nossa reflexão os Salmos 127 e 128. Reverendo Hernandes, os 2 salmos, eles estão estruturados de sorte a apresentar 4 fases na vida de uma família. Qual a primeira fase? Muito obrigado, pastor, por essa pergunta. Esse salmo esses 2 salmos foram escritos por Salomão. E a primeira coisa que ele começa a dizer é: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigiam a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele os dá enquanto dorme. Então a primeira fase é o casamento. E casamento, à luz das Escrituras, não é apenas a união de um homem e uma mulher, mas é a união de um homem e de uma mulher realizado por Deus. E Deus sendo o alicerce desta relação. Em outras palavras, é como construir uma casa. Jesus Cristo disse que o prudente, o sábio, constrói a sua casa sobre a rocha. Sobre essa casa vem tempestade. Mas porque ela está construída sobre a rocha, essa casa não cai. Quem constrói a família apenas em cima de emoção ou de alguma conveniência, esse casamento, ao passar pelas tempestades naturais da vida, corre o risco de desabar, de entrar em colapso. Então, a maior necessidade de uma família, de um casamento, de 2 jovens que estão namorando, estão noivos, pretendem se casar, não é se vão morar aqui, ali ou acolá, se a casa vai ter 2 quartos ou 5 quartos ou 1 quarto só, se vai ter um carro na garagem ou se vão andar a pé ou de bicicleta ou de ônibus. A coisa mais importante para a felicidade de uma família é construir essa relação sobre um alicerce sólido, que é o próprio Deus. Na linguagem bíblica, é o cordão de 3 dobras, que não se rompe facilmente. É o marido, é a esposa e Deus. É Deus quem dá essa fortaleza para que um casamento permaneça diante das crises da vida. Porque hoje, quantos casamentos são feitos no altar e se desfazem logo depois nas barras de um tribunal
depois de tantas decepções e feridas, porque não alicerçaram essa relação sobre o próprio Deus. Como o senhor disse, a necessidade de ter uma base sólida na construção, na edificação da família. Porém, essa ideia na nossa sociedade de ter a Deus como a base, ela não está fora de moda? Ela está fora de moda para este mundo secularizado, para este mundo que não considera Deus como elemento fundamental da existência. A mídia muitas vezes ridiculariza dessa ideia. Até mesmo os nossos tribunais, as mais altas cortes do país, ridicularizam dessa ideia. Aqueles que fazem as nossas leis, os legisladores, relativizam essa ideia. Porém, Deus não está sujeito à avaliação dos homens. Deus não se sucumbe às leis dos homens. Deus, ele está acima das leis dos homens. E as leis dos homens podem anular, do ponto de vista funcional, algumas pessoas, eu não aceito a autoridade de Deus, eu não aceito a lei de Deus, mas aqueles que efetivamente obedecerem aos preceitos de Deus, realizando o seu casamento dentro do propósito de Deus, esses são bem-aventurados. Esses passam pelas crises e triunfam. Não quer dizer que um casamento que é feito em Deus não tem problema. O casamento não é uma união de dois iguais, mas de dois diferentes. Mas quando Deus, este elemento agregador, este cimento que vai juntar essas duas partes, os dois tornando uma só carne, isso significa que se o Senhor edificar essa casa, esse casamento fica de pé. Ok. E qual é a segunda fase apresentada aqui no texto? A segunda fase, a partir do versículo 3 do 27, é o seguinte: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos à porta. É a chegada dos filhos. Tem muitos casais hoje que não querem ter filhos. Dizem assim, o mundo está muito complicado para ter filhos. Outros não planejam ter filhos. Outros, os filhos chegam sem planejamento. Outros têm muitos filhos sem nenhum planejamento. Porém, a primeira coisa que eu preciso entender é que os filhos são herança de Deus. São presente de Deus. São dádivas de Deus. A segunda coisa, pastor, é uma figura muito bonita. É a figura da flecha. Flecha na mão do guerreiro. E eu queria pensar em três coisas aqui. Primeiro, a flecha primeiro precisa ser carregada pelo guerreiro. Ele carrega nas costas. Os filhos são carregados também no coração, na mente, na alma, nos braços e no bolso. Mas nenhum guerreiro carrega as flechas a vida inteira. Ele carrega por um propósito, para um propósito. É lançá-las. Flecha só existe para ser lançada. E um guerreiro não desperdiça suas flechas. Ele lança suas flechas para longe, não é para perto, para longe. Nós não criamos nossos filhos para nós. Nós criamos os nossos filhos para serem bênçãos na sociedade, para serem instrumentos preciosos nas mãos de Deus na sociedade. Nós criamos nossos filhos para a glória de Deus. Mas, em terceiro lugar, o guerreiro lança suas flechas num alvo específico. Alvo específico. Nós criamos os nossos filhos para que eles conheçam a Deus, para que eles amem a Deus, para que eles sirvam ao próximo, para que eles sejam instrumentos preciosos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Nós caminhamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. No próximo bloco, mais a respeito das fases da vida em família. É só um intervalo, voltamos rapidinho. No programa de hoje, estamos tratando do importante tema, a felicidade no lar.
Todos nós almejamos que a vida em família seja uma vida marcada pela alegria, pelo contentamento, pelo júbilo, pela união. Porém, sabemos que não é algo automático, é algo que deve ser construído, trabalhado. Na primeira parte, o reverendo Hernandes expôs à luz aqui do Salmo 127, 2 segmentos da vida em família. E agora, pastor Hernandes, aí então a partir do Salmo de número 128, qual é o terceiro segmento, a terceira fase? Muito bem. A primeira fase, então, é o casamento. Depois, a chegada dos filhos. A terceira fase é a fase da estabilidade financeira e dos filhos adultos. Olha como é que o texto é maravilhoso. Começa assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Algumas coisas importantes aqui. Primeiro, note que no começo ele diz assim: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Deus os dá enquanto dormem. Um casal corre o risco de, ao se casarem, pensar: vamos construir o nosso pé de meia, vamos trabalhar. E aí eles substituem pessoas por coisas e descuidam do relacionamento conjugal para ganhar dinheiro. Correm demais, não dão atenção para o outro. Correm demais, não tem tempo para Deus. Nós precisamos entender que Deus vem em primeiro lugar na nossa vida. Nós precisamos entender que pessoas valem mais do que coisas. Nós precisamos entender que dentro dessas prioridades de Deus, o cônjuge vem antes dos filhos. Nós precisamos entender que os filhos vêm antes dos amigos. Nós precisamos entender que a família vem antes do dinheiro. Agora que este casal tem filhos e esses filhos cresceram, olha que coisa linda. Ele diz o seguinte aqui no 128 do versículo 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Essa família não se corrompeu. Essa família não vendeu sua consciência para ter lucro indevido e ilícito. Ela está comendo o quê? Fruto do seu trabalho. Num Brasil de tanta corrupção, num Brasil onde a lei de Gerson parece que prevalece, a lei do levar vantagem, onde se dá propina, onde se recebe propina, onde se corrompe, onde se é corrompido, onde se dá um jeitinho por debaixo dos panos para levar vantagem. Uma família feliz é uma família que não negocia princípios e valores. É uma família que come o fruto do seu trabalho. Trabalha com integridade, trabalha com honestidade e não quer lucros que não sejam fruto do seu trabalho. Olha que coisa interessante. Agora essa família está ao redor de uma mesa. E o que é bonito, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos ao redor da oliveira. É um fato curioso, pastor Jailton, como a mãe, aliás, nós queremos hoje homenagear as mães, né? No programa de hoje, parabéns mamãe pelo seu dia. Como a mulher, como a mãe tem esse poder dado por Deus de agregar a família, de ajuntar os filhos ao redor da mesa. Há um fato curioso, e essa é matéria de estudo: quando a mulher morre antes do marido, via de regra o marido tem muita dificuldade de aglutinar os filhos, depois da morte da mãe. Mas o contrário não é verdade. Quando morre o marido primeiro e fica viúva, via de regra ela ainda consegue manter os filhos unidos. Deus deu essa capacidade à mulher de ser um elemento agregador da família. E não tem, pastor, penso eu, nenhuma razão de felicidade mais bonita, mais esplêndida do que ter uma família ao redor de uma mesa, unida, para uma refeição, conversando, olhando nos olhos, desfrutando de comunhão. Quantas famílias têm dinheiro, mas não têm amizade? Quantas famílias moram em palácios, apartamentos de cobertura, em mansões, mas
são inimigos uns dos outros, não conversam uns com os outros. O dinheiro entrou como elemento desagregador. Não há amizade, não há comunhão, não há alegria no relacionamento. E esse texto está mostrando para nós como é que essa família pode ser feliz ao redor de uma mesa. Pastor Hernandes, na primeira fase, o senhor abordou a questão, então, do casamento, dois jovens que, em aliança diante de Deus, firmam um acordo de um cuidar do outro pelo resto da vida. Na segunda fase, a chegada dos filhos, todo aquele dinamismo necessário. Agora, na terceira fase, já filhos adultos. E ainda no segundo bloco, eu gostaria de falar a respeito de um fenômeno presente na nossa sociedade e também em outras sociedades, que é o fenômeno de filhos já crescidos, adultos, formados e bem estabilizados, mas que não querem deixar a casa paterna para assumir o compromisso da constituição da sua nova família. Que fenômeno é esse na nossa sociedade? São dois extremos, pastor, curiosos. Lá nos Estados Unidos, penso eu que é uma maneira não muito legal de ver a coisa, quando o adolescente vai para a faculdade, para a universidade, ele pode morar perto da universidade e a casa dele tem 5 quartos. Ele sai da casa do pai e da mãe na adolescência e vai morar na universidade, rompendo esse vínculo numa hora que mais precisava da presença dos pais, da orientação dos pais. Aqui corremos um risco ao inverso disso. Às vezes, jovens de 25, 30 anos, que já deviam ter batido asas do ninho, continuam no ninho. E conheço outras realidades de filhos que se casam e fazem um puxadinho na casa, porque não pode ficar longe dos pais, fica ali debaixo da barra da saia da mãe, virando um verdadeiro clã. Também isso não é saudável. Tem hora de ficar no ninho? Tem. Tem hora de bater asas do ninho? Também tem. Quando é que um jovem bate asas do ninho? É no casamento. É quando é a hora de se casar. Então, tem hora certa. Um jovem cristão não deva ficar retardando demais essa decisão. É claro que tem que encontrar a pessoa que Deus manda. Mas eu conheço jovens que namoram 8 anos, 10 anos, 15 anos. Não, isso não é um projeto de Deus. O projeto de Deus é que você encontrou a pessoa que você ama e é amado e estão firmados na consciência de que é isso que Deus quer, a família aprova, a bênção de Deus está aí. É hora de partir e voar do ninho e construir uma nova família. A felicidade no lar é o tema do programa de hoje. E nós queremos convidar você para que amanhã esteja conosco ali na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Pela manhã, às 9 horas, à noite, às 19 horas. Também na parte da manhã, às 10 horas, a nossa Escola Bíblica Dominical, com classes devidamente preparadas para receber você e a sua família. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. Eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado, às palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor na versão normal que costumamos ver como algo tão banal. A fonte de todo bem, duro é ter que dizer,
do céu revelou-se com amor desmedido e inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se, puro amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional que não podemos ver com olho natural. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar. A felicidade no lar. Este é o tema do programa de hoje. Nós estamos aqui estudando os Salmos 127 e 128 e eles apresentam uma estrutura que mostra como a família deve traçar o seu projeto e viver o plano que Deus estabeleceu para a sua felicidade. Pastor Hernandes, chegamos na última fase. Agora é a fase de ver os filhos dos filhos. Exatamente. Veja bem, essa é uma fase que nem todas as famílias têm o privilégio de chegar, né? Nem todos têm. Mas, pela graça de Deus, muitos têm esse privilégio e até avança um pouco mais ver os filhos dos netos, né? Mas eu gostaria de ler para você os versos 5 e 6, nessa última fase que está escrita assim: O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. O projeto de Deus é tão lindo, porque primeiro começa com o casamento. Nós não podemos desprezar essa instituição criada por Deus, o casamento. E casamento, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, é a união de um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. De tal forma que, à luz da palavra de Deus, não é a união de um homem com outro homem, nem de uma mulher com outra mulher. Também, à luz da palavra de Deus, não é a união de vários homens com uma mulher, nem a união de várias mulheres com um homem. O projeto de Deus, além de o casamento ser heterossexual, também é monogâmico. Esses dois constituem a sua carne. E esse casamento, à luz da palavra de Deus, é indissolúvel. O que Deus uniu, não separe o homem. Vêm os filhos, que coisa linda a chegada dos filhos. Quantos sonhos são renovados, quantos planos são feitos, quantas alegrias geram a chegada de um bebê num casamento onde os dois se amam. Agora esses filhos crescem. Esses filhos crescem e eles viram pré-adolescentes, daqui a pouco adolescentes, daqui a pouco jovens. E coisa linda é quando essa família está reunida ao redor de uma mesa, ali desfrutando da bênção do trabalho, da bênção de Deus sobre aquele casamento. Mas esses filhos também vão se casar. Como o senhor disse, vão sair do ninho e vão formar uma outra família. E agora os netos chegam. Aquela casa que ficou vazia, volta a ficar cheia. Aquele ninho que ficara vazio, agora recebe novos rebentos. E eu não sou avô, estou assim, com muita vontade de ser. Estou na fila para ser. Mas dizem que neto é filho com açúcar. Né? E desculpa da brincadeira aqui, mas dizem que neto é feito para amansar os pais, para amansar o avô, né? O filho amansa para o neto montar. Então, aquilo que o filho não podia fazer, neto pode. O filho não podia mexer aqui, não podia mexer ali, não podia mexer lá, o neto chega, pode tudo. Bom, o grande aspecto é que o projeto de Deus é que a família se renove. Olha que coisa linda! Enquanto uns estão com os cabelos embranquecidos, a face sulcada de rugas e já caminhando para o ocaso da vida, um novo rebento está surgindo.
A nova vida está chegando. Enquanto uns estão partindo, outros estão aparecendo. Esse é o projeto de Deus. É a família. Família não é ideia de homens, família é ideia de Deus. Família é precioso demais para nós descartarmos. A sociedade hoje está aí jogando família para a lateral. Está dizendo que família não é importante, está aí invertendo os papéis. Mas entenda uma coisa, Deus não errou no projeto. A única maneira de você ser feliz como família é seguindo o manual do fabricante, que é a Bíblia. Então, se você olhar os preceitos de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para a criação dos seus filhos, colocando limites, dando educação, ajudando, estando presente, amando, disciplinando, acompanhando, colocando orientações claras e seguras, esses meninos, essas meninas vão crescer saudavelmente. Vão enfrentar as lutas aí fora, mas vão ter balizas claras e seguras que foram colocadas lá pelos pais. E depois eles estarão preparados, estarão maduros para constituir família, para terem filhos, para os netos chegarem, para essa família prosseguir na sua gloriosa missão, desse mandato cultural de Deus, de povoar a terra e de administrá-la. Vamos ser uma família abençoadora na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Pastor Hernandes, o nosso telespectador pode ter experimentado algo diferente. Pode não ter começado bem a sua família. Pode ter vivenciado desencontros, desacertos na criação dos filhos. E agora está vivenciando a chegada dos netos. Não começou bem, não percorreu bem o caminho, mas ainda nessa fase final, há esperança? Ô pastor, muito obrigado por essa pergunta. Eu quero me dirigir a você. Há esperança sim, há esperança. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus de toda graça, Deus é o Deus que perdoa, Deus é o Deus que restaura. Deus é o Deus que pega o quebrado, caído, o prostrado, e levanta, e restaura, e cura, e transforma. Faz tudo de novo. O marido que era um ébrio pode se tornar um homem lúcido. Aquele homem que era violento pode se tornar um homem amável. Aquela esposa que era rebelde e ranzinza pode se tornar uma mulher doce, amável. Aqueles filhos que eram rebeldes, desobedientes aos pais, podem se tornar filhos obedientes aos pais. Aqueles pais que eram rudes com seus filhos, podem criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor com todo afeto e ternura. Deus pega os cacos e faz um vaso novo. Deus é o Deus de toda graça, o Deus de toda restauração, a nossa fonte de esperança para a família. Se a sua família vai muito bem, nós queremos convidar você a que venha juntar-se a nós para render graças a Deus. Porém, se a sua família não caminha tão bem, nós queremos que você venha juntar-se a nós para que possamos juntos interceder diante do trono da graça em favor da sua família. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, localizada na Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João. Somos a sua família e queremos caminhar ao seu lado. Pastor, eu vou me despedindo aqui, deixando um grande abraço para todas as mães que estão acompanhando o nosso programa. E amanhã, na nossa igreja, haverá um momento especial. É verdade. Então eu queria que o senhor convidasse as mães que nos assistem para esse momento especial amanhã na nossa igreja. Bom prazer. Você, mamãe que está aí nos assistindo, amanhã às 9 horas da manhã, você é a nossa convidada para estar conosco lá na Primeira Igreja. Nós queremos homenagear você e dar graças a Deus pela sua vida. Você é muito preciosa para Deus, para a sua família e para nós. Nós queremos dar um abraço em você, honrar você, dando graças a Deus pela sua vida. Então, não deixe de vir. Venha, participe com a gente. Nós queremos dar um grande abraço em você amanhã. Até o próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Deus o abençoe. Deus abençoe e até lá.
cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.